Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 34 ao 42. Levantando-se, porém, no sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que por um momento levassem para fora os apóstolos. Então lhes disse: Israelitas, tenham cuidado a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo-se ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento, e levou muitos atrás de si, mas também este morreu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo, deixai em paz esses homens, libertai-os, pois se este propósito ou esta obra é de homens, fracassará. Mas se é de Deus, não podereis contra ela, para que não aconteça serdes também achados lutando contra Deus. Glória a Deus. A intercessão. Lá no capítulo 1, no versículo 8, Jesus dá orientação para que a igreja recebesse o Espírito Santo. No capítulo de número 2, a igreja recebeu o Espírito Santo. Lá no versículo de número 14, do capítulo 2, o discurso de Pedro, onde Pedro, cheio do Espírito Santo, tomando a frente, ganhou 3.000 almas, ou cerca de 3.000 almas, está especificado no versículo 41. E lá no capítulo de número 3, nós vamos ver a cura na Porta Formosa, quando Pedro e João entravam ali na Porta Formosa. Lá no capítulo de número 4, nós vamos ver Pedro perante o sinédrio, e vamos ver também que eles foram encarcerados, eles foram encerrados na prisão, e eles ganharam ali quase 5.000 almas. E também vamos ver a divisão de bens entre irmãos. A igreja primitiva era tão cheia do Espírito Santo que Deus os honrava por tudo aquilo que decidiam ou faziam. Lá no capítulo de número 5, a mentira de Ananias e Safira e os seus resultados, as suas consequências. Nós vamos ver também, ainda no capítulo de número 5, o livramento do anjo aos apóstolos que estavam na prisão. E ainda no capítulo de número 5, no versículo 34, nós vamos ver a intervenção desse homem chamado Gamaliel. O seu nome significa recompensa de Deus. Esse homem, Gamaliel, ele tipifica o Espírito Santo do Senhor que intercede pela igreja. Nós vamos ver no capítulo 5, verso 29, que eles estavam obedecendo a Deus e não aos homens. Como Pedro bem respondeu, dizendo: mais importa obedecer aos homens do que a Deus. Nós estamos vivendo numa época em que está muito difícil obedecer a alguém, que esteja debaixo da direção de Deus. Esse é um problema da atualidade. Lá no versículo 34, eles foram perante o sinédrio, e nós sabemos que sinédrio era um tipo de tribunal que julgava as causas civis ou ainda as causas religiosas. E lá no sinédrio estava esse homem chamado Gamaliel, e naquele exato momento eles são soltos, eles são libertos, eles são mandados para fora da prisão. E seguiu-se ali uma grande discussão dentro do sinédrio para ver ali o que eles iriam fazer com os apóstolos. Diga-se de passagem, Deus estava operando de maneira extraordinária naquela época, curando, libertando, ressuscitando mortos, manifestação do poder de Deus. Ninguém enganava
os apóstolos tinham o discernimento, os dons do Espírito Santo, e a igreja crescia assustadoramente. E ali surgiu então uma questão do que é que estavam acontecendo, do que estava acontecendo com Pedro, com João, com os apóstolos, com a igreja em si. E lá no versículo de número 35 do capítulo 5 de Atos, esse Gamaliel, ele pede aos israelitas, ao povo do Sinédrio, que é para que aqueles homens viessem ter calma, se acautelassem acerca do que iriam fazer com os apóstolos. Aleluia! Nós vamos ver lá no versículo de número 36, que levantou-se um tal de Teudas. Esse Teudas tipifica um ensinador falso, ou então um falso Cristo. E ele dizia: eu sou o Cristo. E ele dizia, esse Teudas: sigam-me. E nós vamos ver que pela própria história bíblica, 400 homens o seguiram. E ainda diz a passagem que ele foi morto. E uma coisa que percebo aqui, que sempre tem alguém para seguir os falsos. E também vejo aqui que ele morreu. E um detalhe na morte de Teudas, que ele não ressuscitou. E quando ele morre e não ressuscita, os seus seguidores são dispersos. E acaba aquela situação, aquele celeuma, aquele segmento, virando em nada. Nós vamos ver que na pessoa de Teudas sempre tem alguém dizendo: o meu Cristo é mais forte, Deus está aqui, Deus está na minha igreja, Deus está nessa igreja. Enfim, o que nós vamos observar sempre é que aonde quer que seja que o nome de Jesus está sendo confessado, está ali a Bíblia, a palavra de Deus e os dons do Espírito Santo. Ali nesse lugar, independente de qualquer placa denominacional, sendo ela evangélica, Deus estará ali operando de uma maneira grande e extraordinária, em libertações, em curas, em batismo no Espírito Santo, em mudanças de atitudes através da pregação, ensino da palavra, onde o nome de Jesus é glorificado. E lá no versículo 37 de 5 de Atos, diz a Bíblia que também se levantou um tal de Judas. E esse Judas também era galileu. Quando vejo aqui Judas sendo galileu, eu vejo aqui algo bem parecido com Jesus, com a profecia de Jesus. Ele vem da Galileia, e esse Galileu, esse Judas Galileu, bem parecido com Jesus, também atraiu muita gente após si, aleluia, sendo ele uma fraude, né? Ele vinha da Galileia e levou muita gente após ele. Também esse homem pereceu, e os seus seguidores foram reduzidos a nada. Nós vemos aqui dois exemplos, o de Teudas, o de Judas, e ambos diziam: Deus está na minha igreja, Deus está aqui. Eles trabalhavam por dinheiro, eles trabalhavam pela fama, eles trabalhavam pelo poder. Lá no versículo de número 38 diz a Bíblia: por isso vos digo, deixai em paz esses homens, libertai-os, pois se este propósito ou esta obra é de homens, fracassará. Nós vamos ver aqui que a decisão foi soltar de suas mãos, soltar das mãos do Sinédrio a igreja, e observar, porque se estiver nas mãos dos homens, vai perecer. Agora, se estiver nas mãos de Deus, vai prevalecer. E o que nós aprendemos aqui? Que tudo que está na mão do homem perece, e tudo que está na mão de Deus prevalece. A própria Bíblia diz, aleluia, lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo de número 7, diz a palavra do Senhor: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando a obra é de Deus,
quando está na direção de Deus, seja na mão de quem quer que seja, essa obra vai prevalecer. E a obra, qualquer que seja, se não está na direção de Deus, por mais vultuosa, por mais grandiosa, por mais nome que possa possuir, se estiver na mão dos homens, vai perecer. E aqui cabe uma questão simples: a obra em que Deus colocou em sua mão, está na sua mão ou está nas mãos de Deus? Deixa para você responder isso aí. Lá no versículo 39, mas se é de Deus, não podereis contra ela, para que não aconteça serdes também achados lutando contra Deus. Sendo de Deus, queridos, vai permanecer. O homem não pode destruir. Como já lemos aqui, a porta que abre, que Deus abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Combater contra a igreja é combater contra Deus. Combater contra você é combater contra Deus, desde que você esteja na direção de Deus. Aleluia! Tudo que nós precisamos é estar na direção de Deus Pai Todo-Poderoso, com aquilo que Ele colocar na nossa mão para fazer. Lá no versículo de número 40, açoitaram e mandaram que se calasse, mas os libertaram. Interessante que bateram nos discípulos. E lá no versículo 41, eu quero ler: os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se, porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Ficaram felizes por terem sido perseguidos, aleluia, como diz a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, aleluia. E lá no versículo de número 11, diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa de Jesus. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos queridos, todo aquele que sofre perseguição, todo aquele que sofre calúnia por fazer a obra de Deus, pode ter certeza, alcançará o seu galardão. Lá no capítulo de Romanos 8, versículo 26, da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Enquanto os discípulos foram surrados, perseguidos, caluniados, afrontados pelo nome de Cristo, eles estavam muito felizes, estavam alegres, porque grande era o galardão nos céus de glória, por enfrentarem aquela adversidade em favor da obra de Deus, por causa do nome de Jesus, e onde o Espírito Santo de Deus estava naquela situação, intercedendo por eles, trazendo alegria a eles quando perseguidos. Aleluia! E podemos dizer que toda a obra de Deus, a verdadeira obra do Senhor, sofrerá perseguições, irão tentar calar, irão tentar amordaçar, perseguir, caluniar quem faz a obra do Senhor de verdade, aonde é manifesto o poder de Deus, aonde é manifesta a glória de Deus. O inimigo das nossas vidas usará homens que não são verdadeiramente convertidos para atrapalhar e perseguir aqueles que realmente estão fazendo a obra do Senhor. Lá no versículo 42, e todos os dias no templo, nas casas,
nas ruas, eles ensinavam, eles anunciavam a Jesus, todos os dias ensinavam, anunciavam, e o nome de Jesus era glorificado. O que entendemos aqui, aleluia, nós podemos ver aqui, que Deus usa quem Ele quer, aleluia, para defender a sua igreja. Ele defende a sua igreja, Ele cuida dos seus, embora ainda perseguidos, caluniados, açoitados, e o nome de Jesus é glorificado. Nós não estamos servindo uma igreja de oba-oba, uma igreja social, uma igreja dos passeios, uma igreja das festas. Nós estamos servindo uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, fazendo a obra, ganhando almas. Diga-se de passagem, foram 3.000 almas num dia, quase 5.000 almas no outro dia, e a igreja crescia assustadoramente. Quando tentaram impedir, os homens chegaram à conclusão, dizendo: se é obra de Deus, ninguém pode impedir. Receba essa palavra em nome de Jesus.